Mas hoje é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 7. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses é a mais amável de todas as cartas. Você pega as cartas que Paulo escreveu, pelo menos aquelas que são atribuídas a ele. A carta aos Coríntios, por exemplo, a carta de Coríntios é cheia de exortações, de bronca, de Paulo chamando a atenção da igreja. A carta aos Filipenses ela é muito diferente das demais cartas, porque ela é carregada de afeto, ela é carregada de expressões amorosas, de cuidado pastoral. E o texto diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo, olha que coisa bonita, e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, vocês que são a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. Então é a palavra de Deus dizendo a nós hoje, 2023. Portanto, meus amados irmãos e irmãs da comunidade cristã na Zona Leste, a quem amo, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo, o que eu peço a Evódia e a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, e aqui Paulo está se dirigindo especificamente a uma pessoa. Eu peço que você as ajude, pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida, diz Paulo. E ele segue dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, a tua palavra foi exposta. Ela está aqui diante de nós, aberta. Nós já lemos e nós precisamos agora de compreensão para que ela faça sentido na nossa vida, hoje, agora, para que ela alcance a cada um de nós nas necessidades que nós temos essa manhã. E nós temos muitas necessidades, Pai. E é com esse sentimento que nós oramos também por pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, e que precisam do teu cuidado, precisam ser atendidas nas suas necessidades. Nós nos lembramos da Valéria, que está se recuperando de cirurgia. Nós oramos pelo Will, pelo pai do Will, o Ney, que perdeu o pai essa semana. Por toda a família, nós oramos para que o Senhor possa derramar consolo sobre os corações, sobre as vidas, embora não houvesse um contato próximo. Mas perder um pai é sempre difícil, é sempre doloroso. Que o Senhor o acolha também nessa manhã. Que o Senhor cuide da Valéria também nesse período de recuperação. Cuide do Walter, da Nina, sua família. Cuide de pessoas queridas aqui entre nós que vivem um tempo difícil, de turbulência. Que o Senhor possa agir em cada um de nós, Pai, no sentido de promover graça, vida, misericórdia e consolo. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Recentemente eu fui procurado por algumas pessoas para conversar, porque essa é a minha função como pastor. Eu acho engraçado que às vezes algumas pessoas ficam meio assim: pastor, mas eu não quero incomodar. Eu falo: não, mas a minha função é essa, é ser incomodado. Se é que isso é incômodo, mas não é incômodo. E curiosamente, essas pessoas, embora diferentes, elas nem se conhecem.
elas que me procuraram, elas trouxeram a mesma questão. Num determinado momento da conversa, elas disseram o seguinte: pastor, eu queria entender qual é o sentido da vida. E aí eu digo: é só isso que você quer saber? É só isso? O sentido da vida? Ou perguntinha difícil de responder. A gente se atrapalha para definir o que é a vida, que dirá para dizer qual é o sentido da vida. E aí eu preciso perguntar: você já se questionou sobre o que é a vida? Já? São essas perguntas existenciais que só o ser humano é capaz de formular, óbvio. Eu acredito que ninguém formulou essa pergunta de maneira tão magistral quanto Gonzaguinha, não é verdade? Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Aqui é uma tentativa para ver se eu sou convidado para a banda, mas nunca dá certo. O que é a vida? Não há ninguém neste mundo que tenha a última palavra acerca da vida e do seu significado mais profundo. Não há. Há muitas tentativas de respostas. Se a gente fosse fazer uma enquete aqui, o que é a vida? Cada um diria uma coisa. Mas nenhuma dessas respostas satisfaz a gente plenamente. A gente não se sente satisfeito. Continua uma grande interrogação. O próprio Gonzaguinha, na música, ele faz essa tentativa. Ele diz: há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer, né? E aí ele continua, aí ele chega na conclusão e fala: quer saber? Eu fico com a resposta das crianças. É bonita e é bonita. Mas ainda não satisfaz. Porque a vida é muito complexa. Ela é tão complexa que quando a Bíblia vai falar sobre vida, ela fala através de metáforas, figuras de linguagem. Salmo 39:5 diz, por exemplo, que a vida é um sopro. Quando você sopra, você enche os pulmões de ar e você sopra, por mais que você tenha uma capacidade aí torácica pulmonar, né? Dura pouco. A gente não consegue ficar 1 minuto soprando. Pouquíssimas pessoas talvez consigam. Nós somos breves como o sono, como a relva que brota pela manhã e seca no final da tarde, diz o Salmo 90. Agora, em todas as metáforas que a Bíblia usa para falar sobre vida, duas coisas ficam evidentes acerca dela. Primeiro, que a vida é muito curta, é muito breve, é muito rápida. Essa é uma queixa que eu tenho com Deus. Meu Deus, não é possível que a gente viva menos que uma tartaruga. Não acho isso legal. O bichinho vive 150 anos. Se a gente chega nos 90, já chega meio, né, com uma certa debilidade. Então, primeiro, a vida é muito curta. E nessas metáforas, a gente compreende também que a vida é um grande mistério. Um grande mistério.
É interessante porque a nossa percepção acerca da vida depende das circunstâncias que nos cercam. Por exemplo, o conceito que um torcedor de futebol tem sobre a vida, quando ele sai do estádio e o time dele acabou de ser campeão, o conceito que ele tem sobre a vida é muito específico, que é bastante diferente do conceito de uma pessoa que acabou de sair do hospital porque recebeu um diagnóstico de uma doença grave. É completamente diferente. Concorda? Eu acho que caiu alguma coisa. Eu acho. Mas está tudo sob controle. Relaxa. Assustou? Respira fundo. Oh, meu Deus, é a vida que já está acabando, Senhor. Então, para quem sofre, a vida não tem cor. A vida perde o sabor. A vida não tem aroma, não tem perfume. Para quem está feliz, a vida se mostra colorida, cheia de encantos. A perspectiva da vida para quem está apaixonado, para quem encontrou um grande amor, tudo é maravilhoso. Agora, para quem está triste, para quem perdeu alguém, é o extremo oposto. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, o momento pelo qual ele estava passando dava a ele uma perspectiva sobre a vida muito nítida e muito peculiar, despertando no coração de Paulo sentimentos muito específicos em relação aos seus irmãos ali em Filipos. Porque Paulo está preso. Paulo está numa prisão domiciliar em Roma, algemado junto com um soldado romano, 24 horas por dia. Não, devia ser 12 horas, né? Imagino eu. Devia ter uma troca de guarda. E Paulo está aguardando o julgamento e ele não sabe o que vai acontecer com ele. Se ele vai ser absolvido ou se ele vai ser condenado à prisão perpétua ou à morte. A gente sabe o final da história. Paulo foi condenado à morte. À morte. Então, ele vive um momento específico que dá a ele uma perspectiva muito nítida sobre a vida. Porque quando a gente passa por uma situação extrema, a gente passa a valorizar a vida de uma forma diferente. Dr. Drauzio Varela, que todo mundo conhece, durante a vida inteira, muitos anos da sua vida, na verdade, trabalhou com pacientes, inclusive com doenças muito graves. Ele tem um livro que se chama Por um Fio. Ele conta a experiência dele com pacientes com diagnósticos terminais, câncer, que não tem mais cura e por aí vai. E ele relata várias experiências. Ele contou um caso de um senhor, de um moço que, depois de uma consulta, recebeu o diagnóstico de câncer e ele tinha pouco tempo de vida. E o homem foi embora, e quando ele voltou para uma segunda consulta, ele disse: doutor, aquele dia, quando o senhor disse que eu tinha câncer, que eu tenho pouco tempo de vida, quando eu saí do seu consultório, tudo estava diferente. As pessoas estavam diferentes. Eu saí na rua, lá fora, o céu estava diferente, a luz do sol era diferente, as pessoas que passavam por mim... Porque a gente passa a enxergar a vida com outros olhos. A iminência do final da vida nos leva a querer vivê-la da maneira mais intensa e da melhor forma possível. Possível, é aquela pergunta que de vez em quando a gente se faz. O que você faria se você soubesse que você só tem, 6 meses de vida? É uma pergunta importante para a gente fazer. Mesmo que a gente não tenha esse diagnóstico. Tomara que ninguém tenha. Então Paulo está numa situação em que a preocupação que ele tem era de que os seus irmãos, a comunidade de fé que estava ali em Filipos,
gente que não estava presa como ele, gente que não estava encarcerada, gente que não estava sob ameaça de morte como ele estava. Ele desejava muito que aquelas pessoas não desperdiçassem a vida, que elas não vivessem de um modo displicente, sem levar em consideração aquilo que realmente importa, desperdiçando a vida com coisas banais, com coisas que são secundárias. Porque é muito fácil a gente desperdiçar a vida, não dar à vida o devido valor, quando a vida flui normalmente. É muito fácil, porque a gente fica disperso, a gente fica desatento. E no mundo no qual a gente vive, nessa situação, a gente se perde com facilidade, a gente perde a perspectiva daquilo que realmente importa. Que a gente está envolvido com tanta coisa, com mil e uma necessidades e compromissos, e a gente não presta atenção naquilo que realmente é importante. Eu tenho a sensação de que Paulo tem essa perspectiva, e é por isso que ele dá alguns conselhos para aqueles irmãos, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Embora eu saiba que existe um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, não é? Mas como diz a música, não estou dando nem vendendo, o que eu quero é que você seja feliz. Era o desejo de Paulo. Então, meus irmãos, eu quero que vocês sejam felizes. E aí quando a gente lê o verso 2, a gente começa a perceber os conselhos que Paulo vai dando. Porque aqui no verso 2 ele diz assim, olha, eu rogo, eu peço. E ele se dirige a duas mulheres da comunidade, a Evódia e também a Síntique, que vivam em harmonia no Senhor. E a você, meu companheiro, a quem eu dirijo essa carta, que provavelmente era o líder da igreja ali em Filipos, ele diz, eu peço que você as ajude, porque é gente boa. São duas mulheres valorosas, elas são pessoas preciosas. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. São leais companheiras, são amigas queridas, elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. E eu não quero que elas passem por essa situação, eu não quero que elas... E aí é o conselho de Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, não desperdice o seu tempo com mágoa. Não desperdice o seu tempo com melindre, com coisa pequena, com coisa que não vale a pena. Então essas duas mulheres cooperadoras de Paulo haviam se desentendido por alguma razão, que a gente não sabe qual é, porque ele não descreve. E aí eu fiquei pensando que assim, desencontros, desentendimentos, discordâncias, atritos, tensões, essas coisas são naturais, muito comuns nas relações humanas. E isso não é necessariamente ruim. Pelo contrário, às vezes é até bom, é até necessário. Alguns conflitos, às vezes, têm que acontecer. Porque eles têm, em determinada medida, claro, não é? Eles têm o poder de nos tirar do comodismo, de nos despertar de um certo marasmo na vida. É aquela historinha da saída da zona de conforto, não é? Mas a gente precisa ter cuidado com essa frase aí, porque com essa história de saia da zona do conforto, a gente está sempre no desespero. Esses dias eu vi uma pessoa falando, mas quem disse que eu quero sair da zona do conforto? Eu estou tentando ir para a zona do conforto. Eu nunca cheguei lá. Você já quer me tirar? Mas há tensões, há situações que um conflito pode dar um up, sabe? Pode dar um ânimo novo, pode dar uma reconfiguração importante, positiva para a vida da gente. Entretanto, há conflitos que são completamente desnecessários. Desnecessários. Esses conflitos que roubam a nossa paz, sabe? Que geram mágoas, que depois vão resultar em rancor. Em rancor. Eu conversava com uma dessas pessoas com quem eu conversei essa semana e dizia isso. E, cara, para com isso.
Para que viver assim? Isso só estraga, só faz adoecer a alma. Só faz adoecer a alma. O maior prejudicado é você, não é a outra pessoa. Então, o que a Bíblia nos ensina é que a gente não pode deixar que tais sentimentos se depositem, vão se sedimentando, sabe? O sedimento que vai acumulando camadas e camadas e camadas no nosso coração, porque essas coisas envenenam a alma da gente. Envenenam. E aí era o que estava acontecendo com essas duas mulheres, e Paulo está dizendo, para de bobagem, não são pessoas preciosas. E no exercício pastoral, eu percebo que boa parte, não tudo, há questões que realmente são delicadas. A gente não pode fazer de conta que não é assim. Mas nesse exercício pastoral, eu percebo que boa parte dos melindres, das mágoas, dos atritos que surgem, salvo algumas exceções, geralmente são por coisas banais, por coisa boba, coisa pequena, às vezes é um mal entendido, é uma frase que veio meio atravessada. E não vale a pena perder a vida, não vale a pena perder a paz, não vale a pena perder a amizade, não vale a pena perder a relação, não vale a pena perder o contato, não vale a pena perder o sono por causa de coisa boba. Não vale a pena. Não vale a pena se tornar uma pessoa azeda por causa de questões pequenas, é o que Paulo está dizendo. Porque agir assim é desperdiçar a vida. Aí no verso 4, Paulo chega e diz assim, olha, alegrem-se sempre no Senhor. E eu vou repetir, alegrem-se. Para quem está preso, aguardando julgamento e correndo o risco de morrer, é um conselho muito estranho, não é? Muito inusitado. Alegrem-se sempre no Senhor. E como que é esse alegrem-se no Senhor? Como é isso? Né? Na cabeça de crente, alegrar-se do Senhor, tá sempre na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e ali, né, no louvor, se alegrando, erguendo as mãos, também. Não vou descartar essa possibilidade. Também pode ser isso. Mas eu penso que alegrar-se sempre no Senhor, na perspectiva de Paulo, talvez seja mais ou menos assim, olha, desfrute a vida. Não perca a menor oportunidade que você tiver de se alegrar, sabendo que Deus se alegra junto com você. Sabe? Não perca a oportunidade de se alegrar sabendo que Deus é por você, que Deus está a seu favor, que Ele está ao seu lado e que a sua felicidade também alegra o coração de Deus. Porque Deus não é o supremo estraga-prazeres do universo que torce pela infelicidade dos seres humanos. Pelo contrário. O problema é que tem gente que tem muita dificuldade de enxergar um Deus alegre. E que tem muita dificuldade de acreditar que esse Deus também deseja a alegria dessa pessoa. E isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Talvez você seja assim e não perceba. Porque a religião faz isso com a gente. A religião lida muito bem com a dor. A religião sabe lidar com o sofrimento, com o sacrifício. É tudo doloroso, não é? A pessoa diz, Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu vou pagar a promessa. Vocês viram o Yuri Alberto andando de joelho? Tudo bem que andar de joelho no gramado é fácil. Mas é sempre uma coisa que, né, te expõe, é doloroso. Eu vou... O professor Rubem Alves que dizia, já viu alguém fazer promessa de coisa bacana, de coisa legal? Senhor, se eu conseguir essa graça, eu prometo que eu vou... Acho que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu prometo que eu vou comer feijoada a semana inteira. E eu consigo comer a semana inteira. Se eu conseguir o que eu tanto desejo, eu prometo que eu vou reunir os meus amigos e fazer um churrasco lá em casa. Não.
As promessas são sempre assim: se o Senhor me der isso, Senhor, eu prometo que eu vou subir uma escadaria de joelho. Ou eu prometo que eu vou ficar um mês sem comer aquela coisa que eu tanto gosto de comer. Por que é sempre doloroso? Porque a religião sabe lidar com isso. Com sofrimento, com dor, com sacrifício, com culpa. Mas ela não sabe conviver bem com a alegria. Não sabe. Não sabe celebrar o prazer. O prazer, então, aí é que não sabe mesmo. O contentamento. Não sabe. E a gente assimila isso para a vida. Tanto é que eu conheço gente que quando as coisas estão bem, ela já fica desconfiada, dizendo, não, alguma coisa de ruim vai acontecer. Não é possível, é a felicidade demais para uma pessoa só. Daqui a pouco vem uma desgraça aí. Não! A Bíblia aponta para esse desejo de Deus, de que você seja feliz. Não é uma felicidade irresponsável, sabe? Não é feliz a qualquer custo, a qualquer preço. Eu vou ser feliz. Largo a minha família, minha mulher, meus filhos pequenos e vou ser feliz. Não. Isso aí não é isso. Jesus era tão feliz, Jesus era tão festeiro, que os religiosos apelidaram ele de comilão, beberrão. Ela vai. Ele ali só gosta de festa. Está aqui com a gente no templo, na sinagoga, que é bom nada. Está só ali, comendo peixe assado, com aquele grupinho dele, junto com pecadores, prostitutas. Todo imaginário bíblico acerca do reino de Deus é de festa, é de alegria. Observe as parábolas de Jesus. É sempre um rei que está casando um filho, um homem rico que está fazendo uma festa e que convida os vizinhos e não sei o quê. É sempre gente celebrando, é uma mulher que perdeu a moeda, encontrou e ficou feliz e convidou as amigas para um chá da tarde e celebrou. É sempre assim. É um ambiente de festa onde Deus celebra com a gente. Então o grande propósito do Evangelho é que você celebre a vida, que você aproveite a vida com responsabilidade, é verdade, mas aproveite, porque esse é o grande propósito de Deus para você. Para você. Porque Deus não quer que ninguém sofra. O sofrimento que existe na vida é por causa da própria vida. Não é porque Deus quis assim. Tem gente que adora aquela ideia de que Deus está me provando. Não tem um jeito melhor de provar, não. Eu gosto muito de um texto que tem no profeta Sofonias, no capítulo 3, 17. Existe um livro na Bíblia chamado Sofonias, para aqueles que não sabem. E o profeta no livro ele diz assim: o Senhor, o seu Deus, Ele está no meio de vós. Ele está entre vocês, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com seu amor Ele vai te renovar. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Você consegue imaginar Deus dando uns... Eu não vou pular aqui porque vai ficar ridículo. Mas Deus dando uns pulos e gritando: que beleza! Olha lá o Rafa, como ele está legal! Como ele está feliz! Eu celebro a vida do Rafa porque ele está num momento bacana. Que coisa boa! O Deus dizendo: olha lá, Patrícia, que legal! Ela conquistou uma coisa muito boa que ela queria há muito tempo e eu estou celebrando isso com alegria. É isso que Deus faz comigo e com você. Eu não lembro agora quem é que disse a seguinte frase, que eu acho verdadeira, disse: eu não consigo acreditar num Deus que não seja capaz de dançar. Eu acho sensacional. Porque vamos ser sinceros, qual é a imagem que você faz de Deus? Quando digo para você, Deus. A gente primeiro pensa que é um homem branco, velho, grisalho, barbudo, com uma roupa branca, sentado num trono, não é? E não levanta daquele trono para nada desse mundo. Parece alguns homens, né, que sentam no sofá e não levanta por nada. Dá o controle remoto aí. Pega uma água lá para mim. Deus não é assim. Deus é um Deus que celebra a vida, que dança com a gente. Aí no verso 5, Paulo diz outra coisa muito interessante para quem está preso. Ele diz: olha, seja a amabilidade de vocês conhecida por todo mundo.
Então ele está dizendo o seguinte, olha, que a gentileza seja a principal característica da tua vida. Seja gentil. Porque antes, né, nem especifiquei, mas ele estava dizendo, olha, faça da alegria a sua companhia, a sua companheira, indispensável. Não abra mão da alegria. Eu sei que a gente tem muito motivo para chorar nessa vida, eu sei. Mas ande sempre acompanhado da alegria. Já saíram pesquisas que provam que as pessoas que conseguem superar dificuldades, situações difíceis, que têm mais facilidade, de certo modo, para isso, são aquelas pessoas que, no meio de uma situação complicada, ela consegue olhar, às vezes, com bom humor. Tem gente que é assim, né? Está passando um perrengue danado e ela faz piada da própria situação. Pode dizer, mas esse é um mecanismo de defesa? Pode ser que seja, de fato. Mas é um bom mecanismo. A pessoa está numa situação difícil, ela precisa se defender, inclusive. Então ela faz piada da própria situação. Tem uma pessoa entre nós que faz isso o tempo todo, que é o Paulo Sanqueta, que talvez esteja acompanhando a gente de casa. O Paulo Sanqueta não enxerga, ele está perdendo a visão desde os 15 anos de idade, pelo menos. E o tempo todo ele brinca com isso. E alguém diz, você viu, Paulo? Ele diz, vi, claro que eu vi. Como eu vi? É uma situação triste, claro que é, mas de você superar. Então, ande sempre acompanhado da alegria. E aqui Paulo diz que a gentileza seja a sua principal característica. Porque o mundo está saturado de brutalidade. Está cansado. O mundo já está cheio de ódio, cheio de intolerância, cheio de indiferença. O que esse mundo precisa é de mais cortesia. O que esse mundo precisa é de mais delicadeza, é de mais cuidado, de mais elegância, mais simpatia, mais educação. Só que para isso aconteça, alguém tem que fazer isso. Então Paulo diz que sejam vocês, então, meus irmãos, e que sejamos nós aqui, essas pessoas. E aí o senso comum tem uma noção muito equivocada sobre o significado de espiritualidade. Porque o senso comum geralmente entende espiritualidade como ser sensitivo, né? Eu sou uma pessoa sensitiva, eu capto coisas que as outras pessoas não captam. Eu tenho uma capacidade mediúnica de me comunicar com o mundo espiritual. Isso não é espiritualidade. Porque Paulo vai demonstrar que essa lógica de ser espiritual não está errada. Não é isso. Ser espiritual é ser amável. É ser amável. Alguém já disse que as pessoas ruins é horrível, né? Você lidar com uma pessoa ruim. Mas quando essa pessoa ruim é religiosa, a ruindade ou a maldade é pior ainda. Porque essa maldade ela vem revestida de aparente santidade. Sabe? De uma aparência de coisa bonita, de coisa correta, mas não é assim. Não é. Ser próximo de Deus não é ser capaz de ver anjo, não. É ser amável. Ser cheio de Deus é ser bom. É ser afetuoso. É não ser uma pessoa que fere as outras pessoas. É não ser alguém que agride em nome, sei lá do quê, da sua verdade particular, da sua fé, inclusive, é o que a gente vê. Gente agredindo, dizendo, mas não sou eu que diz isso não, é a Bíblia. São as sagradas Escrituras. Coisa nenhuma. Ela quer ofender, ela quer agredir, só está se escondendo atrás da religião. Só isso. Então, quanto mais perto de Deus eu estou, mais humano eu me torno. Jesus não veio desencarnar, gente. Pelo contrário. Ele mesmo se encarnou em forma humana para que a gente também se encarne na história, na vida, sabe? Porque o reino de Deus é um reino de afetos.
de amor, de cuidados. Já reparou que as coisas mais espirituais na Bíblia são as coisas mais humanas? Porque é o que Jesus ensina. Cuida do outro. Perdoa. Leva o fardo do teu irmão. Ajude. Seja amável. Gente, isso é o básico da vida. É o básico. E por fim, no verso 6, Paulo dá um outro conselho que é importantíssimo. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. Pelo contrário. Em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que ultrapassa toda compreensão humana, vai guardar seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo, olha, não se deixe escravizar pela ansiedade. Esse conselho é muito difícil de ser seguido hoje. A gente precisa compreender, claro, que existe um tipo de ansiedade que é normal e até necessária. Faz parte da vida, é o que nos move, inclusive. Sabe é aquela ansiedade que acompanha a expectativa que antecede um evento importante. Você vai dar uma palestra, você vai apresentar um relatório no teu trabalho. Então, aqueles minutos que antecedem, dá aquele frio na barriga, essa adrenalina começa a correr na corrente sanguínea e você começa a se preparar, não é? Na psicologia a gente diz que você fica ali na iminência, é uma situação de fuga ou de luta. É questão de sobrevivência, é fundamental para a vida. Mas a ansiedade a que Paulo se refere é outra, completamente diferente dessa, que é normal. E eu ouso dizer que a ansiedade a que Paulo se referiu, ela é muito diferente da ansiedade negativa que a gente vive hoje, inclusive. Porque eu tenho a impressão de que a ansiedade que a gente vive hoje é pior do que aquela. Tudo bem que Paulo está preso, correndo o risco de perder a cabeça, como perdeu depois. Mas ele está falando para uma igreja, para irmãos, dizendo, olha, não vivam ansioso. Não vale a pena desperdiçar a vida com ansiedade. Só que a gente vive uma ansiedade que literalmente rouba o ar da gente. Quem sofre de ansiedade sabe disso. Você respira e o ar não vem. É desesperador. Você fica aí hiperventilando. E aí tem gente que sente tontura, porque a gente puxa ar demais e não percebe. Tem um excesso de oxigênio. Tem gente que desmaia. A gente tem uma sensação, impede o raciocínio não vai. Você fica confuso. E aí vem taquicardia e uma sensação de simulação de morte. Você tem certeza que você vai morrer. Não sabe como, mas vai. Então, assim, de modo bem grosseiro, claro, pelo amor de Deus, a gente não está dando aula sobre ansiedade. Então, de modo bem grosseiro, o que é ansiedade? A ansiedade é uma sensação que surge quando a gente percebe que não tem o controle sobre determinada situação. É uma das explicações. Claro que tem outras, né? E essa percepção gera na gente uma profunda sensação de angústia e de medo. Sensação profunda de angústia e medo. E essa ansiedade, ela se torna potencialmente pior no meio religioso. Porque a religião oferece algo que ela não pode oferecer. Não pode oferecer. Que é o controle sobre a vida. Porque a religião diz assim, se você ofertar na igreja, fica tranquilo que você vai prosperar na vida. Se você entregar, se você der, se você doar, e quanto mais você doar, mais você vai receber.
se você orar, se você jejuar, se você ler a Bíblia, a tua vida vai sempre de vento em popa. Você vai navegar em mar de brigadeiro. Mar de almirante, perdão. E voar em céu de brigadeiro. Mas eu pergunto a vocês, o discurso é muito bonito, mas na prática é assim que acontece? Claro que não. Não é, porque não é verdade. Quantas pessoas vivem a ilusão de que podem controlar a vida e seus eventos? É o que a gente até gostaria, mas não dá. E Paulo sabia muito bem o que era não ter controle algum sobre a própria vida. Tanto que ele diz, meus irmãos, eu queria estar com vocês, eu tenho muita saudade de vocês, mas a vida não é objeto de controle. Eu estou aqui algemado com um cara que não me larga 24 horas por dia. Eu não posso sair de casa. Então, por isso ele diz, não andem ansiosos. Porque se eu fosse viver ansioso, eu já tinha morrido. Não andem ansiosos, porque não adianta nada viver ansioso. Eu sei que essa ansiedade que a gente vive hoje, ela é patológica. Precisa de terapia, precisa de remédio às vezes, precisa de cuidado. Não é só, o pastor falou lá que eu não posso andar ansioso, então eu vou largar, jogar fora meu remédio. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Estou falando é para a gente não abrir espaço para viver escravo dessa ansiedade que detona com a vida da gente. Porque a vida vai seguir o seu curso. E a religião, ou religião nenhuma, pode garantir o controle da vida. Não é isso que o Evangelho propõe. Muita gente pensa que sim, mas não é. A minha relação com Deus não me dá o direito de querer ter garantias de controle. Não me dá esse direito. A minha relação com Deus enche o meu coração de confiança no caráter divino. Sabe? Me motiva a seguir adiante a despeito de todas as dificuldades. Mas não são promessas de controle da vida. Não são garantias de que eu vou sair ali e não vai acontecer nada de ruim com a minha vida. Não é assim. E qual é o conselho de Paulo, então, para que a gente não seja escravo da ansiedade? Ele diz, fale com Deus. Converse com Deus. Ore. Leve a Ele as suas súplicas, as suas queixas, os seus medos, as suas incertezas. Confie no amor de Deus. Creia na sua bondade. Descanse na sua fidelidade. Eu tenho a impressão de que a gente vive ansioso, boa parte, aí sim eu vou espiritualizar a coisa, é porque a gente não ora muito. Não porque a oração seja uma coisa mística, sabe? Eu não vejo dessa forma, mas a oração, ela é um exercício de espiritualidade que desacelera, sabe, o coração da gente. A gente dá uma... É uma questão física, inclusive, física, mental. Os neurologistas dizem, quando a gente ora, o cérebro ele faz outras sinapses, né? Os neurônios se comunicam de maneira diferente, e aí o corpo começa a liberar substâncias que são positivas para a gente. Existe uma coisa que acontece no corpo humano, que a gente pode dizer é Deus agindo. O doente às vezes se cura, às vezes se cura. Isso vai acontecendo, é bom, faz bem. Você põe para fora, você desentala, sabe? Quando a gente está angustiado, a gente tem literalmente a sensação de que tem um nó aqui. Porque são as áreas de tensão do corpo, é aqui no estômago. E quando a gente fala com Deus, quando a gente ora, quando a gente leva, como diz Paulo, a Deus as nossas súplicas, as nossas queixas, os nossos medos, as nossas incertezas, Deus ele vai ajudando a gente e o nó vai desfazendo. A angústia vai saindo do coração. Só que a gente tem que orar, além de fazer outras coisas, né? Cuidar da saúde, né? Ir no médico quando necessário, tomar remédio quando é preciso. Tem um teólogo medieval, que eu esqueci o nome dele, que ele dizia que o livro de Jó, ele está na Bíblia por uma única razão, só uma razão.
que é para a gente ter permissão de brigar com Deus. Diz, o livro de Jó é um salvo-conduto para que a gente possa brigar com Deus sem culpa. Eu acho bonito isso, porque Deus nos dá a liberdade de entrar diante dele e brigar com ele. É verdade que a gente sempre perde a briga. Porque você lê o livro de Jó, Jó briga com Deus o livro inteiro. Briga e fala, e diz, mas que injustiça. Depois ele perde a briga. Mas é isso que é lindo no Evangelho de Jesus, sabe? Porque revela um processo de intimidade que era inimaginável. Você brigar com a divindade. Você chegar diante de Deus sem medo. Porque Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que nós somos pó, diz o salmista. Deus não vai me condenar, porque eu chego diante dele chateado e digo, Deus, por que essa injustiça aconteceu? Como é que você permite um troço desse? E eu vou expondo, vou pondo para fora, até que em algum momento ele me explica e diz, meu filho, você não está entendendo nada. Então Deus dá para a gente até a liberdade de brigar com ele, se assim a gente quiser. Mas saiba de uma coisa, quanto mais a gente esperneia, mais Deus nos abraça contra o seu peito e diz, meu filho, minha filha, tenha calma. Não se inquiete, eu estou aqui. Sabe a criança que chora, que se desespera quando se perde, né? Às vezes a criança, vamos pegar a Catarina como exemplo, né? Ela que dá uma canseira no Rodrigo, a gente vê, e aí ela some assim, pá, em algum momento, e aí procura o pai e a mãe não vê. Aí chora, e de repente o pai ou a mãe corre e abraça, a criança ainda chora um tempo, e aí você acalma, né? Coloca aqui no peito, sente o batimento cardíaco, você diz, calma, calma, mamãe está aqui, papai está aqui. É isso que Deus faz com a gente. Quando a vida é cruel, quando a situação é difícil, saiba que Deus pega você, abraça e diz, tenha calma. Papai está aqui. Eu estou aqui. Eu estou do teu lado. Então, se a situação é difícil, vá para o colo de Deus. Corra para os braços dele. Chore. Esperneie. Grite se necessário. Mas saiba que você não vai sair do colo de Deus sem antes ser curada, ser curado, sem antes ser restaurado, restaurada, consolado, consolada pelo seu amor, pelo seu abraço amoroso. Tenha certeza disso. Ele não vai te largar, não vai te largar. E por pior que seja a situação, ele diz, eu vou com você. Eu vou com você. Sabe aquelas situações que a gente tem medo de enfrentar? Deus diz, você não está sozinha. Você não está sozinho. Vamos junto, vamos junto. É coragem que você precisa, eu estou aqui. É força, é sabedoria que você precisa. É resistência, é resiliência. O que você precisa, diz o Senhor. Eu vou com você. Eu vou com você. Senhor, que a tua palavra fique gravada como impressões numa pedra para a eternidade, Senhor. Nós oramos porque a gente tem a percepção de que muitas vezes a gente desperdiça a vida. A gente desperdiça a vida com coisas que não são tão importantes quanto a gente pensa, quanto a gente acha, e a gente vai deixando de lado coisas que realmente importam. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos tome pela mão e nos guie, nos ensine a não desperdiçarmos a vida com aquilo que realmente importa. Nos ajuda, Senhor. É o que te pedimos. No nome de Jesus, que nos ensinou a como viver, que deu o maior exemplo para nós de como a gente precisa conduzir a vida. A vida dele nos inspire, nos motive.
Amém.